O OASP é um projeto chamado Open Web Application Security Project, que aí pega as letras de cada um, da inicial de cada um das palavras e forma que é um projeto de segurança de aplicação web. É uma fundação, tá, sem fins lucrativos, que trabalha para melhorar a segurança do software e da internet, no geral, digamos assim, né, porque é referência através de projetos de software de código aberto liderados pela comunidade. Centenas de capítulos locais em todo o mundo, tá? Tem capítulos aí do OASP, por exemplo, no Brasil e praticamente todas as capitais. Dezenas de milhares de membros, conferências e treinamentos, educação de líderes, fundação e etc. Então, assim, o que é o OASP? Ela é essa grande organização e ela está linkada, digamos assim, com outras grandes instituições, outros grandes projetos do mundo open source, e eles, de tempos em tempos, tá? Eles soltam uma lista das principais vulnerabilidades baseada nesses outros players, grandes players do mercado, que ajuda, que dá esse aporte, esse alicerce, para que o ASP condense isso em um guia, tá? Em um framework ali das principais ataques. Por que, que a gente está mostrando de 2021? Isso já tem uns anos, né? Uns poucos anos aí. Porque é a última que foi lançada. Devido a questões de pandemia e tudo mais, ainda não, assim, a gente ainda vai demorar, eu acredito que mais uns 2 anos aí, ou 3 talvez, para sair uma nova. Lá para 2024, 2025 deve ser uma nova, mas hoje a gente usa como guia 2021. Teoricamente, até um pouco na prática, não tem tanta diferença você usar assim a 2017 e 2021, porque os ataques sempre existiram. Não existe assim nessa lista um super ataque novo, assim, inovador que eles acrescentaram. Daqui a uns anos, provavelmente, a gente vai ter, teremos uma computação quântica com ataque específico, entendeu? Aí pode ser que sim, mas nesse caso, nós estamos trabalhando com ataques que já vinham acontecendo e que eles aumentaram com o tempo e aí foram condensados em algumas grandes tópicos, né? Porque se a gente pega aqui, por exemplo, injeção. Em 2017, a gente teve injection, que era SQL injection, injection de HTML, quase todos os tipos de injection. E agora, em 2021, eles foram condensados aqui em Jackson, que ele caiu, né, para a terceira colocação. E agora, o XSS, por exemplo, que é uma certa tipo de injeção, foi condensado em um só, que agora é tudo injection. Né? Ali, o Broken Access Control, a quebra de controle de segurança, que era em 2017 o quinto, ele foi para primeiro. Porque hoje, devido a grande exponencial crescimento de buckets da cloud, etc., viu-se que a quebra de controle de segurança foi um dos principais, identificado como um dos principais ataques. Aí a gente tem a parte de quebra de criptografia, a injeção, design inseguro se manteve ali em quarto, mas ele foi acrescentado, mas ele meio que encaixa em algumas outras ali, tá? Aí a gente tem componentes desatualizados, falhas falhas em identificação e autenticação, software e dados, integridade de dados, falha de software, né? E, e server-side crash forward, que ele foi adicionado como um novo. Então a gente vai detalhar um pouquinho o que é cada um desses. E eu coloquei também dentro do PPT, para a gente seguir tudo que está aqui no PPT, está no guia da OSP Top 10, tá? Lá no site oficial deles. Eu vou pegar e vou abrir para vocês. Eu não quero usar. Não, tá, já que o Mozilla abriu aqui, a gente vai seguir no Mozilla. Esse cara, ele não tem tradução ainda, tá? Ele não tem aqui, se vocês virem, ele não tem tradução ainda para português. Diferente que se vocês vierem aqui, ó, no projeto da OSP Top 10 e a gente pegar. Ó, vamos aqui no. Voltar aqui na. Vamos voltar aqui. Ah, ó, esse aqui é o PPT, certo? Eles têm um PPTzinho, um PDF, desculpa, completo, mais completo que o próprio site, tá? Então vocês conseguem vir aqui e baixar, vamos ver aqui.
Pá, pá, pá. Aqui tá aqui, ó. Eu vou pegar o 2017 que eu queria mostrar para vocês. E aqui tá alguns dos players que eu disse para vocês, alguns, tá? Hum, aqui, ó. Translation Efforts. Aí eles têm aqui os tradutores. O de 2017, a gente consegue vir aqui e abrir ele em português, tá? O de 2017. Que é isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos ver se aqui é documentação. Download. Ah, ele não tá aqui. Deve ter algum outro caminho PDF desse atual, tá? Aqui, só tem o de 2017 mesmo. Esse aqui tá em inglês e esse aqui tá em português. Versão portuguesa. Então aqui a gente consegue ter, ó, nessas 26 páginas, o guia completo, tá? Completo assim. É lógico que não se entra em detalhes técnicos profundos, porque teria que ter um livro específico para isso, né? E eles também fazem as comparações aqui com o de 2013, o EIDOR, que é referência segura, que é quando você altera um arquivo ali, que você pode modificar ele durante a requisição, foi agrupado. Então eles vão modificando baseado no mercado, né? Aqui o que são riscos de segurança aplicacional, olha lá. Ameaça, o agente de ameaça, lembra que a gente falou isso de ameaça, vulnerabilidade, falha, vetores de ataque, etc. Né? Então, falha, vulnerabilidade, o agente de ameaça, etc. Né? Aí ele explora uma fraqueza, né, uma falha, que tem a ver com controle de segurança, e a partir disso nós temos um impacto no negócio. Então, a ASP, ela também usa uma calculadora parecido com aquela que a gente usou, né? É, e com outras referências. Tá vendo o tanto de referência que tem aqui, ó? Vou até dar um zoom aqui para melhorar para a gente. Tem outras referências. Então, ela faz um cálculo também baseado nisso. E aqui a gente tem, por exemplo, injeção. Ó, fala o tipo de abuso, a detecção, o que ele impacta no negócio, né? A aplicação é vulnerável, os dados fornecidos pelo utilizador não são validados. Né? Então, se não tem validação, você consegue interagir diretamente com a aplicação ali, ela não checa o que está acontecendo, e aí você consegue explorar aquela vulnerabilidade. Aí quebra da indicação, então aqui a gente tem todo mundo das explicações necessárias. Tá? Então vamos voltar aqui para o nosso 2021. A primeira, o A1, controle de acesso quebrado, o Broken Access Control. A gente consegue vir, tá até o link aqui também, eu coloquei direto para que vocês consigam. Ó, vem aqui, copy, tá? Conseguimos vir aqui e acessar diretamente qual categoria é. No caso aqui é A1, né? Então aqui ele dá um overview, ele explica a descrição, ele fala como prevenir, né? Então se a gente, vou abrir no Google aqui para ficar mais fácil. Mozilla. Enquanto ele está abrindo ali, eu quero explicar. Já abriu. Que a gente consegue traduzir aqui esse cara. Não é a melhor das traduções, né, do Google Translate, mas quebra o nosso galho, né? O controle de acesso quebrado, né, o Broken Access Control, controle de acesso, reforça a política de forma que os usuários não possam agir fora de suas permissões. Violação do princípio de privilégio, permite visualizar ou editar uma conta de uma outra pessoa. Isso aqui, ó, lá, o JSON Web Token, isso aqui, o CORS também. O que esse cara faz? Imagine, eu dei um exemplo para vocês numa outra aula inicial sobre ataques web, que imagina lá o João, a loja de pneus do Joãozinho. E aí, Joãozinho tem uma sede, vários escritórios espalhados no Brasil. Cada estado, ele consegue editar só as vendas a categoria e tudo que tem a ver com o estado. Então, o cara que tem em São Paulo, ele só consegue alterar lá no site, ele tem permissão para alterar o campo São Paulo. Tem lá joãozinhopneus.com.br/São Paulo.
Então, todo mundo de São Paulo só altera o que tem ali. O pessoal que manipula. Pode ser o pessoal de estoque. Imagina aí um cenário desse. O pessoal de estoque, tá? Ele vai lá e repõe, e aí tem alguém que altera ali o campo no site, o site atualiza. Por acaso, os caras descobrem que se eles alterarem o campo ali, que lá dentro do sistema, São Paulo é o número 11, tá? Joãozinho Pneus / São Paulo igual .com.br barra igual 11, né? Aí o cara vai e por acaso eles tiraram 11 e colocaram 65, por exemplo, que é Mato Grosso. E aí os caras conseguiram entrar dentro da página de Mato Grosso, sendo que eles só tinham permissão para São Paulo. Então isso foi uma quebra, tá? Um dos tipos de quebra é do controle de acesso. Eles conseguiram modificar uma coisa, parece boba, tá, gente? Mas eu já peguei coisa desse tipo. Aqui também o JSON Web Token. Esse cara que está sendo muito utilizado, tá? Já tem um tempo, né? Então, se você consegue quebrar esse cara, você consegue fazer manipulações dentro da página. Então, se a gente pegar aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, vou pegar um write up aqui, ó, write up JWT. Esse site aqui, ele é muito utilizado também, ó. Vamos pegar aqui um, quero mostrar para vocês. Write-up nada mais é do que uma documentação de um ataque, que seja em um CTF, seja em um bug bounty, seja em qualquer coisa. Então a galera meio que descreve o que foi feito ali, tá? Lá. Tem aqui alguns write-ups aqui referente a JSON WebToken. O que esse site faz, tá? Ele consegue, você entende qual tipo de JSON WebToken tá ali e você consegue saber e alterar. É a mesma coisa que você lembra que a gente viu hash lá, a gente viu qualquer tipo de hashar, alguma coisa, então, ou um base 64. Se eu pegasse o base 64, decodificasse, visto que estava ali dentro, depois codificasse num usuário sem que eu tivesse, eu conseguiria fazer manipulação da página, né? A mesma coisa aqui no JWT. Aqui é um exemplo ó, de um token usando o algoritmo HS256. Aí aqui dentro do payload está lá, ó, John, John Doe, um número, etc. Imagina que esse cara aqui fosse um usuário e senha, por exemplo. Ou um outro tipo de coisa, de informação sigilosa. Então tá aqui, por exemplo, aqui ó, o token e o tipo de algoritmo, etc. usuário. Então, com esse tipo de manipulação, olha lá, análise no login. Aí o cara foi lá dentro do cookie, interceptou o tráfego. Isso aqui é um burp, tá? Ele interceptou o tráfego. E aqui que ele foi? Ele foi e copiou esse cara aqui, ó. Vamos ver se eu copiar esse cara, ele vai ter alguma coisa aqui. Olha lá. Ele tem aqui que é um payload port swinger, pá, e achou a chave aqui, né? Vamos seguir aqui, ó. Aí ele usou o site e achou a mesma coisa que a gente, ó. Tá vendo? Aí ele mudou o valor, ele trocou, ó. Aí ele trocou aqui de... Opa, parece que alterou aqui uma coisa. Olha lá. Winner, ele colocou administrator, vamos colocar aqui, admin. Foi isso que ele fez? Não, deixa eu ver o que ele fez. Change winner to administrator. Aí depois ele codificou de novo. Né? Ah, tá. É que eu estou fazendo o encode e o decode aqui, né? Ah lá, ele virou administrator. Mas eu tinha que fazer o ao contrário aqui, né? Assinatura ao contrário aqui para poder. Mas beleza, a ideia é essa, a mesma coisa a mesma coisa do base 64. Tipo isso, mas não é, tá? É só um exemplo para vocês entenderem. Então isso aqui ele estava fazendo um ataque no Web Security no PortSwigger, né? Que é a fabricante do Burp que a gente vai ver, que eles também têm uns treinamentos lá dentro, tem algumas coisas, né? Bem interessante treinar lá dentro também. Então, esse é um dos exemplos. O CORS também, que é a configuração incorreta que permite acesso não autorizado. Você altera um campo lá dentro da página que você consegue colocar. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Enquanto está carregando aqui, a gente vai terminando nossa explicação. Mas de forma condensada,
sobe da quinta posição para a categoria com risco de segurança de aplicação mais grave. Primeiro, os dados fornecidos indicam que uma média de 3,8 dos aplicativos testados tinham uma ou mais enumeração de fraqueza comum, né, o CWE, como Weakness Enumeration, com mais de 318 mil ocorrências nessa. Então, eles condensam isso e chega nessa classificação, né? Aqui está um exemplo, ó. Então, a gente tem lá, faz um post, um site vulnerável, login realizado. E aí, caso não seja feito um correto controle de segurança, o atacante consegue visualizar uma página sensível. Foi isso que eu disse para vocês, lembra? Que o cara de São Paulo conseguiu acessar de Mato Grosso, ou de Mato Grosso acessa de São Paulo, alterando ali. Isso acontece muito, principalmente quando você faz um gray box, né? Que você pede para a galera te passar um usuário e senha. Eu vou fazer um pentest na Joãozinho Pneus. Só que eu não consigo ver Mato Grosso, não consigo editar o que está dentro de Mato Grosso, nem de São Paulo, nem de nada. Né? Vamos supor que está bem fechado a parte de fora, tem um AF. Mas quando eles me passam um usuário de alguém do almoxarifado ali que edita algumas coisas do site, vamos supor que tem uma aplicaçãozinha por trás ali, não que o cara vai codar, né? Ele não vai ser o desenvolvedor, mas ele vai adicionar e remover o produto ali dentro do site. E aí os caras não controlam as permissões direito. E a partir de dentro de ter um usuário básico, eu consigo fazer isso. Tá quase, galera, quase todas as aplicações que eu peguei, que você tem um usuário e senha, a partir de um usuário e senha, você tem um usuário e senha, você consegue modificar as coisas, você consegue acessar coisas que não deveria na página. Principalmente se você for fazer um acesso assim, você pede para o sysadmin ou para quem você estiver fazendo pentest, olha, me dá um usuário administrador, com mais permissão, usuário máximo, e usuário com menos privilégio. Isso é um dos tipos de teste que faz também, tá? Porque esse cara de administrator, ele consegue acessar a página de mim ali, por exemplo. Só que eu não iria, mesmo escaneando, talvez achar a página de mim. Mas com usuário administrator eu consigo. Com usuário básico eu não consigo. Aí, por algum acaso, eu vou e tiro a admin, né, deslogo com a admin, e eu sei que tem essa página de admin.jsp. Aí eu vou com o usuário básico e consigo acessar. Tá? Isso eu já vi bastante acontecer. Aqui tem o mesmo exemplo de enumeração. Se a gente pega. É um tipo de enumeração, tá? Eu já fiz esse tipo de ataque também. Você pega lá, por exemplo, e descobre que Joãozinho Pneu ele gera, ele gera um boleto, né, para a pessoa lá que pagou o pneu. E aquela pessoa ela consegue acessar o boleto online para pagar. E lá tem uma página lá com um número. Imagina que esse 4242 aí é o campo de um usuário que ele acessa, ele vê os dados dele e gera um boleto ou coloca um cartão de crédito, etc. Mas ele vê os dados dele que estava cadastrado no Joãozinho Pneu. Eu vou lá e faço uma enumeração. Eu vou lá e boto um scanner eu vejo que é 4242, ou seja, tem 4 dígitos. Aí eu vou coloco o scanner de 00001 até 9999. E aí eu consigo acessar contas de usuários, de outros usuários que também vão pagar pneu. Tá? Eu já peguei isso aí, isso acontece. É uma das formas de Broken Access, tá? Você altera ali a URL e você consegue visualizar dados de outros usuários. Vamos ver se o nosso burpzão carregou. O burpzão não carregou? Que isso, então o burp vai ficar para a próxima aula mesmo, de qualquer forma. Que eu já queria passar ele na próxima aula mesmo. A A2, né? Falhas criptográficas. Muda uma posição para a segunda. Anteriormente era conhecido A3, exposição de dados sensíveis, né? Que é o famoso leak, vazamento ali, exposed, que era um sintoma amplo que em vez de uma causa raiz. O nome foi renovado e concentra em falhas relacionadas à criptografia. Como tem sido implicitamente antes, essa categoria geralmente leva à exposição de dados confidenciais. Isso aqui, galera, tem muito a ver com exposição ali de não ter uma criptografia, não ter uma proteção e expor dados sensíveis de cliente, né? Então aqui, por exemplo, o comportamento errado do site permite acesso via HTTP, o que não deveria. Ele deveria forçar o redirecionamento para HTTPS. Tá? É uma das formas aqui. Seguindo aqui, o A3 que é injeção. Injeção no modo geral, né? Ele desce para a terceira posição, só que assim, 94% das aplicações foram testadas para alguma forma de injeção, né? Então, seja XSS, SQL Injection, etc. O script entre sites agora faz parte dessa categoria nessa edição. Então, injeção a gente vai ver, a gente viu em algumas
parte, você vai ver um pouco mais também. Então, a SQL Injection é de praxe, tá? Não outros tipos de injeção. Quase todos os sites, quase não. Boa parte dos sites tem algum tipo de injeção ali em algum campo, tá? Em algum parâmetro. Sempre tem. É difícil passar um site gigante, um site que não tem algum tipo de injeção ali. Mesmo que ela seja uma injeção boba, tá? Ela ele pode ter. Então, aqui está um exemplo, ó. Dá um post, site vulnerável, login, username, Felipe e senha. Comportamento esperado seria, o usuário entra apenas com seus dados, Felipe, senha e o password aqui está um SHA-512, tá vendo? Só que a falta de validação permite que o atacante manipule a query que está sendo monitorada. Então, eu vou lá e no username eu troco por uma chavezinha or 1 igual a 1, ou seja, isso vai dar correto. E aí o site ele não controla isso, né? Ele vai lá e dá um select lá, porque a condição estava certa, né? Então ali Felipe e senha, ou seja, a condição, eu não sei se vocês já estudaram lógica na faculdade, alguém, a galera que já é formada, enfim, lembra disso, tá? E ou em, então assim, e ou isso é básico, né? Então ali no select user from, ele tá o usuário e a senha, ou um ou outro. Agora, na verdade, um e o outro, né? Agora, se eu tenho um ou, aí eu já quebro. Ou vai ser só o usuário, ou vai ser a senha, você consegue dar bypass. Tá um exemplo bem esdrúxulo, mas é uma das formas também. Aqui, ó, muitos sites exibem a entrada de usuário em algum lugar da página. Por exemplo, você colocou teste. Isso aqui é o XSS, o famoso XSS, tá? Então, esse cara a gente consegue trocar o parâmetro, porque ele não checa o parâmetro. Então, se você vê espelhado ali teste, você pode tentar um XSS, tá? É um parâmetro, é uma parte que não foi interpretada de maneira, o site não foi feita a configuração correta do parâmetro, né, a passagem de parâmetro, então você consegue um XSS, um cross-site script, que é um tipo de injeção. E aí, se ele explodir na tela ou ele armazenar no código, lá no corpo HTML, você tem um XSS. E ele é muito, assim, cai muito em bug bounty, a galera pega direto. É, quase sempre que você vê um XSS, ó, uma outra dica, quase sempre que vê um XSS, esse tipo de parâmetro, você consegue uma injeção do tipo SQL Injection também, tá? Não que um dependa do outro, tá? Mas quase sempre estão amarrados. Então, e o XSS, ele é do tipo, dependendo do site, ele é do tipo grave, porque você consegue fazer com que o usuário baixe alguma coisa na máquina. Tá? Eu coloco aqui o alert e coloco um payload aqui para baixar um arquivo malicioso do meu site, por exemplo. Então o cara entra na página, pum, baixa uma coisa do computador dele, tá? Isso é extremamente alto o nível e pode ser crítico dependendo. Design seguro. Design seguro é uma categoria nova, entre aspas, né? Com foco em riscos relacionados à falha do projeto. Isso aqui tem mais a ver com o desenvolvimento seguro, tá? Então isso cai nas costas do desenvolvedor, né? Cai nas costas do desenvolvedor, não tem papo, não tem mais só o AF, não tem mais só a galera proteger ele com regra de fire ou com etc. Então, o design seguro tem a ver com como foi feita a aplicação, tá? Um exemplo de design seguro, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó, A04. Então, vamos abrir ele aqui, ó. Aqui tá projeto seguro, né? Em Security Design. Aqui, ó, mapeado todos os CWEs, né? Eu peguei uma vez uma aplicação que era uma aplicação local, tá? Era um aplicativozinho que a galera rodava dentro da máquina para fazer uma comunicação interna. E esse cara, eu fui e não estava achando tanta vulnerabilidade, porque era um aplicativo local, ele não era um site, ele abriu um pop-up na máquina. Só que o que eu fiz? Eu fui e consegui debugar esse cara com o AIDA, depois eu debuguei ele com o Sysinternals, que é um aplicativo que manipula, que vê processos, etc, no Windows.
E aí eu fui e consegui ver os processos ali por detrás do que estava rodando esse cara. E esse cara simplesmente, ele estava rodando, estava dentro do código, quando ele rodava, você conseguia ver o código, partes do código ali dentro, você via, por exemplo, as chamadas para o banco, você conseguia ver, eu consegui ver o usuário e senha que conectava no banco de texto plano. Eu consegui, como era uma coisa de questão financeira, eu consegui ver também boleto, eu vi o token que autenticava com o banco, que era para gerar o boleto para o cliente. Então, assim, isso é um design inseguro. Ou seja, foi escrito de. Não é que ele foi escrito de forma incorreta, mas ele não foi escrito nas boas práticas de segurança, certo? Vamos ver se a gente consegue ver algum exemplo aqui, ó. Para mim, eu quero mostrar para vocês se a gente consegue achar algum exemplo aqui de design seguro. Hum, eu acho que não vai achar aqui tão fácil, tão de bate pronto assim. Vamos ver se essa imagem dá para auxiliar a gente em entendimento. O atacante escaneia e identifica a vulnerabilidade na API. Ele injeta um script dentro da API, um script malicioso dentro da vulnerabilidade que ele encontrou na API. A API vai lá e conversa da aplicação, né? Via app, retorna o conteúdo do arquivo malicioso. Não é, não é a melhor forma que eu queria para entender, para mostrar para vocês, mas tudo bem. Erro de configuração de segurança. Sobe do número 6 na edição anterior para a quinta, né? 90% das aplicações foram testadas com alguma forma de configuração incorreta, com uma taxa de incidência média de 4,5. Com mais mudanças de software altamente configurável, não é surpreendente ver essa categoria subir. Antigamente ela era XXZ, né? Agora, e depois ele ficou, que é o XML. Hoje já não se vê tantos ataques assim, mas a gente ainda tem esse cara aí. Componentes vulneráveis desatualizados. Isso aqui basicamente é quando você expõe ali na página um componente que ela seja, por exemplo, Nginx ou IS. A gente viu na teste VU PHP que esse cara, ele roda aqui, ó, Nginx na 1.19. Isso aqui cairia aqui, tá? Componente vulnerável e desatualizado. Outdated, né? Vulnerável, é desatualizado. Então, se eu pegar aqui, ó, exploit Nginx na 1.18. Olha aí. Tá vendo que a gente acha diversas vulnerabilidades, ó. Ó, os caras até explicando aqui, ó. Nginx. Ó, o trecho de um código aqui para exploração. Tá vendo? Então aqui tem referência, tudo mais. Então, isso é só o fato de eu pegar e descobrir o número do servidor, tá? Desculpa, a versão que ele tá. Só isso. Já conseguimos ver, quebrar uma das categorias da OASP. Seguindo aqui, falha de identificação e autenticação. Anteriormente era só autenticação, Broken Authentication. Está incluída, está deslizando para baixo, segunda posição. Essa categoria ainda é parte integrante do top 10, mas o aumento de disponibilidade de estrutura padronizada parece estar sendo ajudando, né? Isso aqui, se a gente pegar aqui e voltar aqui na A7, né? Que a gente estava mostrando aqui, A7. Permite ataque automatizado, permite força bruta. Então, a falha de identificação e autenticação é você fazer um brute force. A gente fez na aula de brute force um ataque a uma página, né? A gente vai fazer alguns outros também. E, basicamente, se você faz um tipo de ataque ali, você consegue quebrar
se ela não tiver um controle de segurança, né? Que também pode ser via design, tá? Então, se vocês forem pensar, tudo meio que se encaixa. Tem que ser feito um design seguro, né? Ou seja, um código bem escrito, com as proteções necessárias, etc. Né? Padrão senhas fracas, então aqui as falhas criptográficas, né? Ele também faz correlação. Como prevenir? Sempre que possível implementar autenticação de multifator, evitar a implementação de credencial padrão, né? E é isso. Olha lá, o preenchimento de credenciais ou de lista conhecida é um ataque comum, ou seja, o ataque de word list. Falha de integridade de software e dados. É uma nova categoria, né? Isso aí tem a ver com a pipeline. Um dos impactos mais ponderados dos dados do CWE, né? Mapeado e está dentro ali, era o A8 de serialização insegura. Então, se a gente vê aqui, uso de assinatura digital, bibliotecas e dependências. Isso aqui cai também. Lá, ó, atualização maliciosa do SolarWinds. Isso aí foi um ataque que foi recente, que essa empresa ela tinha ali uma vulnerabilidade dentro desse software e a galera usou e abusou, né? Então isso aqui também tem a ver com usar a biblioteca de terceiro. Então estejam consumindo repositórios confiáveis, né? Certificar que você está usando um repositório confiável. Se você tiver um perfil de risco alto, considere hospedar um repositório interno. Então isso aí tem a ver com bibliotecas que já teve um do PHP, se eu não me engano, PHP, que tinha uma biblioteca, uma atualização, um PHP Dev, que ele tinha um backdoor embutido. Os caras colocaram um backdoor dentro do código. Então dava para explorar se você tivesse aquela versão do PHP. Isso é um exemplo, tá? Também. Falha de registro e monitoramento. O que esse cara tem a ver? Aqui a gente fica mais detalhado, né? Pra gente pegar. É só um guia ali nosso. Essa categoria é para ajudar a detectar, escalar e responder violações ativas, sem registro de monitoramento. As violações não podem ser detectadas. Eventos auditáveis, como logins com falhas, não são registrados. Então, esse aqui tem a ver com monitoramento da aplicação. Tá? Ela precisa registrar tudo que está acontecendo. Então, se tem um tipo de ataque, um log, alguém conseguir invadir a aplicação, ela precisa registrar. Se ela não registrar aquilo que está sendo feito, é uma falha de segurança. Olha só que interessante. Você não invadiu, você não quebrou tríplice nenhuma ali, né, digamos assim, com a tradução dessa aplicação, dessa falha. Mas só do fato dela não armazenar ou ela não monitorar o que está acontecendo é crítico. É assim, eu acredito que quem não monitora, não entende o que está acontecendo e não consegue gerir, não consegue melhorar. Então, se vira uma bola de neve, né? Como prevenir? Certifique-se que todas as falhas de login, controle de acesso e validação de entrada do lado do servidor possam ser registrados, ou seja, log de eventos. Né? Olha lá, o cenário. A operadora de um site de provedor de plano de saúde infantil não conseguiu detectar a violação devido a falta de monitoramento e registro. Uma parte externa informou ao provedor do plano de saúde que o invasor conseguiu acessar e modificou o registro de 3 milhões e meio de crianças. Ou seja, o tamanho da bucha disso. Né? Seguindo para a nossa última, falsificação de solicitação do lado do servidor. Né? Esse cara, que é o server-side request forward, ocorre sempre que o aplicativo da web está buscando um recurso remoto sem validar a URL fornecida pelo usuário. Né? Lá, camada de aplicação. Tem que higienizar, validar todos os dados, etc. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó, no PortSwigger. Vamos ver se a gente consegue ver. Eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo. Lá, um ataque bem sucedido geralmente pode resultar em ações não autorizadas ou acesso de dados dentro da organização. Lá, ó, o que esse cara está fazendo? Ele fez um post contra o próprio servidor. Ó.
Considere um aplicativo de compras que permite ao usuário visualizar se o item está em estoque em determinada loja. Para fornecer as informações do estoque, o aplicativo deve consultar várias APIs no back-end. Ele vai lá no back-end, né, na parte interna ali, onde está o servidor, e a API que vai lá consultar. Dependendo do produto em questão, da loja em questão, a função é implementada passando o URL para um ponto de extremidade da API do back-end, relevante por meio de uma solicitação HTTP do front-end, né, onde está ali a página que o cliente está vendo. Portanto, qualquer usuário visualiza o status de estoque de um navegador. Tá vendo aqui, ó, Post Product. Aí ele vai lá e consegue ver. Check Product ID, papapá. Ou ele vai lá e consegue ver o localhost do admin dentro da solicitação do post. Contra o usuário desse sistema lá. Ele foi lá e conseguiu apontar para. Modificou aqui, ó. Suponha que haja uma interface administrativa no back-end. Essa aqui, 68 admin. Aqui o invasor pode explorar a vulnerabilidade do SSRF para acessar a interface administrativa enviando a seguinte solicitação. Ele foi lá e manipulou a requisição, colocando o cara que ele queria interno, mesmo estando externamente. É bem interessante porque esse cara também faz um estrago, tá? E ele ainda está na alta, tá? Primo próximo ali do CSRF, né? Wars, etc. Então, senhores, isso aqui é só um apanhado de um overview, porque a gente vai ter as aulas práticas disso, né? Só para vocês entenderem. Quem não entendia, assim, quem não entende, pode ficar um pouco perdido. No começo eu também ficava, para entender, poxa, o que é projeto inseguro, design inseguro, papapá, injeção. Parece uma sopa de letrinhas, né? Com o tempo vocês vão entender isso aqui. Se vocês realmente quiserem ser um hacker ético, ser um pentester, isso aqui meio que fica de praxe, tá? Entendeu? O ASP Top 10. Na hora que você explora uma coisa, isso aí é um CSRF, isso é um core, isso aí é injeção, isso aí é tal. Você já vai lá e. Eu vou mostrar no módulo de relatório os relatórios que eu fiz, no qual eu consigo indicar ali o que tinha, tá? Então, isso aqui é difícil no começo, tá? Entender tudo isso, mas ele é só um guia, tá? Ele é um dos guias, mas é o guia principal. Mas ele é só um guia, vocês não precisam decorar o que é cada coisa, não precisa decorar. Vocês têm que entender no apanhado geral por que do ASP é importante, como que é as principais top 10 vulnerabilidades. Tem outras centenas de vulnerabilidades, mas esse é o condensado, né, delas. Mas o principal é ter a prática. Quando você vai ter na prática, você vai fazendo relatório, você vai entendendo que isso linka com o ASP Top 10, tá? Essa é a principal insight que eu quero dar para vocês.